E é muito bom, irmãos, porque ele abençoa não só as pessoas da casa, mas como os vizinhos dela também, né? Nós não fazemos aquele culto assim, longo, sabe, extenso. É uma coisa mais familiar, né, irmão Jorge? Uma coisa que... A paz do Senhor, meus irmãos, do canal Jesus Cristo Vive. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e apresentando aqui mais uma vez o nosso professor Alcides Angel. Nós vamos fazer umas perguntas aí para ele e vamos esclarecendo e aprendendo com vocês também. Beleza, pessoal? Aqui está a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. A paz do Senhor a todos. Espero que nessa tarde maravilhosa Deus esteja com cada um de vocês. Amém. Então nós vamos prosseguindo com o vídeo, com a primeira pergunta. Vamos ver se nós achamos aqui. Irmão Alcides, a primeira pergunta: a quem Paulo chamou de meu companheiro de luta? Quem foi que ele chamou de companheiro de luta? Ele chamou alguém de companheiro. Sim, meu amado irmão, o apóstolo Paulo, na verdade, era uma pessoa, apesar de ele ser uma pessoa preparada por Deus, ele era advogado, ele era fariseu dos fariseus, ele era um rabino. Ele era uma pessoa, então, altamente preparada por Deus. Olha só, e não era pouca coisa, não. Quando ele se converteu, Deus falou que era um vaso para levar a palavra dele a reis e a imperadores. Imagina, para conversar com um vereador, hoje a gente muitas vezes sofre, né? Com o prefeito. Ele não. Ele foi preparado para falar com reis e imperadores. Ele não ia estar sofrendo, ele não ia se bater. Veja o preparo que ele tinha, né? Então ele conhecia de leis, conhecia de política, conhecia de poesia, conhecia de literatura. Ele até chegou a debater com grandes filósofos. Lá em Atos 17 está escrito que ele debateu com vários filósofos. Então quer dizer que para falar com um filósofo isso tem que ter um preparo grande. Ele tinha esse preparo grande. Verdade. Mas apesar desse preparo, irmão Jorge, ele era humilde. Ele reconhecia quem trabalhava com ele. Por exemplo, Arquipo. Olha que nome bonitinho, irmãos. Batize seu filho com o nome de Arquipo. Olha que coisa linda. Esse Arquipo, irmãos, ele chamou de nosso companheiro. Inclusive tem mais uma outra irmã aqui, ó. Que nome bonito, Áfia. Áfia, No livro de Filemão, no capítulo de número 1, versículo número 2, está escrito esse texto de questão, ó. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Inclusive, nesse livro, Filemão, é um livro curtinho, ele só tem um capítulo, é que nem o livro de Judas. Por falar em livro, eu hoje trouxe uma Bíblia de estudo, Bíblia Antônio Gilberto, essa Bíblia para professores da escola dominical, é muito bom. Eu te aconselho a comprar, que ela será para você um grande companheiro. Tem muitos ensinamentos aqui. Olha só o tamanho e a grossura da Bíblia. Ela já é própria, né, irmão? Para professores. Para professores, Para professores. Mas qualquer pessoa pode adquirir, né? Sendo professor ou não. Tendo interesse em estudar a palavra de Deus. E como eu estava dizendo, esse próprio livro de Filemão aqui retrata o apóstolo Paulo. Está falando sobre um escravo que fugiu do seu senhor e se encontraram na cadeia. O apóstolo Paulo estava preso e conheceu esse companheiro aqui na cadeia. Daí ele escreveu essa carta para eu vou dizer dono, né? O dono daquele escravo, que já era crente também, para tratar ele agora não como escravo, mas como irmão na fé. E aqui ele já citou o Arquipo, que era companheiro dele, e a igreja que estava na casa de Filemão. Mas mais ainda, se nós formos lermos, eu até gostaria que os irmãos lessem, Romanos, o livro de Romanos, um livro também foi produzido pelo apóstolo Paulo. Ele não foi ele que escreveu. As pessoas acham que é o apóstolo Paulo que escreveu Romanos. Não, ele ditou. Por exemplo, a figura do escrivão. Sabe o que é escrivão, né? Sim, o delegado fala as coisas e ele escreve. E o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, ele ditou a carta aos romanos. Muita gente fala que o apóstolo Paulo escreveu a carta, né? Ele não escreveu, ele ditou. Por exemplo, eu vou achar já certinho quem escreveu a carta aos romanos.
6h30 depois. Romanos capítulo 16, e esse capítulo que eu quero chegar, o apóstolo Paulo ele cita vários companheiros de luta, irmão Jorge e grupo. Já no início desse capítulo, ele já fala, ó, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva do Senhor que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor de modo digno dos santos, Prisca e Áquila, Priscila ou Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Assim ele vai, ó que lindo, ó. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Eles não tinham medo de morrer pelo Evangelho. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Olha só, eles serviam o Evangelho e ainda cediam a casa para fazer cultos como igreja. Até por falar em ceder casa, nós já fizemos culto na casa do irmão Jorge. E foi uma benção, né? Não foi uma vez nem duas. E já nós fazemos outro culto. Então é uma benção quando a pessoa dispõe a casa para fazer culto, porque a casa em si, ela já é abençoada porque mora um servo de Deus. Ela recebe uma bênção extra por estar hospedando ou recebendo os servos de Deus. E aqui ele vai saudando. Meu Deus. Irmão, até deixar pro pessoal aí, que o dia que nós vamos fazer o culto aqui, nós vamos gravar esse culto, né? E colocar no canal aí. Para vocês terem uma noção, quer dizer, quem é evangélico e já está sabendo, né? E quem não é evangélico pode até também pedir. Aí você tem uma igreja evangélica, né? Sim. Aí vai lá, o pastor fala com o pastor que precisa de um culto na sua casa. Ele, com bom agrado e bom gosto, ele vai. Nós fazemos. Aqui eu sou responsável por esse culto no nosso bairro, eu que dirijo os cultos, que pego a lista das pessoas que querem culto nas casas, né? E é muito bom, irmãos, porque ele abençoa não só as pessoas da casa, mas como os vizinhos dela também, né? Nós não fazemos aquele culto assim, longo, sabe? Extenso. É uma coisa mais familiar, né, irmão Jorge? Uma coisa que para a pessoa se alegrar, sentir a presença de Deus e o companheirismo dos irmãos. E aqui o apóstolo Paulo vai discorrendo, ó. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor. Olha só. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. A Estaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele era tão sábio, mas era humilde. Ele não deixava de agradecer aqueles que ajudaram ele, que sempre estiveram ao lado dele, que trabalharam com ele. Então, esse Arquipo era um companheiro de luta do apóstolo Paulo. Mas veja que ele tinha um rol, bastantes companheiros que ajudavam ele. Ele não era sozinho, sabe? Ele era muito usado por Deus, mas tinha uma equipe que o ajudava. Não é como nós no culto nas casas, né? Não é eu sozinho, tem uma equipe que nos ajuda. Aqui o irmão Jorge não está fazendo sozinho, está comigo também, um companheiro de luta. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nem eu, nem o Jorge, nem o apóstolo Paulo somos ilhas que tem que viver isolado. É preciso companheirismo. Que nem a palavra de Deus no Salmo 133 fala que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E vai mais além, irmão Jorge. Esse que escreveu Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele falou que o homem ele não pode ser só, porque o tipo de uma corda só com uma dobra é facinho de rasgar, de arrebentar, mas com 2, 3 dobras ela não estraga tão ligeiro. Ela não arrebenta, né? A pessoa não foi feita para viver sozinho. Provérbios 18 fala que quem procura ser sozinho, ele está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Porque ninguém é uma ilha. Num momento ou outro eu vou depender do irmão Jorge. Já dependi, até para me dar carona, para me levar no culto, lembra semana passada? Sim. O irmão Jorge me levou num culto semana passada que eu não sabia o endereço. Já me levou num outro numa outra casa aí que eu sabia o endereço, mas precisava levar a caixa de som, lembra? Então, eu não posso dizer nunca vou depender de alguém. Porque vou depender sim. Se eu não dependo de uma coisa material, vou depender de uma oração, né? Vou depender de um conselho. Verdade. Porque a gente, irmãos, quando tem alguém que vê as coisas da gente de fora, ele tem uma outra visão, ele pode dizer, você está fazendo errado aqui, está fazendo errado nesse ponto. E não são críticas, né? São conselhos que nos ajudam a melhorar cada vez mais. Então, imagine, se o grande apóstolo Paulo precisava de companheiros de luta, companheiros
no ministério. Quem é o irmão Alcides? Quem é o irmão Jorge que não vai precisar, né? Nós precisamos, eu acho que todo mundo, um momento ou outro, vai precisar. O que eu quero dizer então, continuando aqui, que eu falei que o apóstolo Paulo não escreveu Romanos, ele ditou como se ele fosse o delegado ditando para o escrivão. Ele ditou para Tércio escrever esta carta. Deixa eu ver bem certinho o versículo. É no mesmo capítulo, só que eu... Enquanto o irmão vai procurando ali, nós temos aqui, como diz o ditado, abrindo uma exceção. Se você quer mandar um alô para alguém da família, né, pode deixar nos comentários, ou quem tem o nosso endereço do WhatsApp, pode pedir pelo WhatsApp. E pode deixar nos comentários lá que a gente vai tirando, né? Marca Sim. aqui e nos próximos vídeos a gente vai falando, tá bom? Fazendo o possível de mandar um alô aí, né? Meio para todo mundo, né? Que pedir, né? Então é isso aí. Olha o versículo, presta atenção, ó. Romanos 16:22. Eu, Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. O apóstolo Paulo geralmente ele se encontrava preso e nas cadeias e não era bandido, né? Ele era preso por pregar o evangelho. E daí ele precisava que alguém transmitisse para ele alguma coisa, para outra pessoa, para a igreja. Então ele dizia, ó, escreva tal coisa, tal coisa, tal coisa, e no final ele assinava o próprio punho. Mas ele usou muito a figura de um amanuense. A palavra para escrivão, uma palavra mais douta, é amanuense. Amém, meus irmãos? Então eu creio que está respondido essa questão, né? E essa aqui eu acho que é outra parte, né? Que o Paulo foi preso com Silas. Com Silas, e lá eles cantavam hinos de louvores a Deus, né? Que acabou caindo lá, né? Deu um grande terremoto, Deus mandou um terremoto e para provar que estava com o apóstolo Paulo, que estava com Silas, e naquele terremoto, só naquela prisão. Você vê que o poder de Deus foi tão grande que não atingiu as casas vizinhas, só aquela prisão, para salvar a vida do carcereiro. E inclusive, o carcereiro perguntou, irmãos, o que eu preciso fazer para ser salvo? Tem que fazer alguma coisa? O apóstolo Paulo falou, não, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Está em Atos capítulo 16, se você puder, leia com atenção esse capítulo, é muito bonito. Esse carcereiro já queria se matar, meu Deus, eu vou me matar, porque senão fugiram todos presos. O pastor falou, não faça nada contra a tua vida, porque todos estamos aqui. Deus só queria provar para ele o poder que tinha. E naquela noite foi salvo o carcereiro e a sua casa, imagina. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. Então, é isso aqui, finalizando mais um vídeo aí com o professor Alcides Engel e o Jorge Cruz. Beleza, pessoal? Dupla dinâmica? Do canal Jesus Cristo Vive. Pessoal, então fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe sua casa poderosamente e nós vamos ficando por aqui e tchau. Deus abençoe a todos.